Boa noite, De Deus. Deus! A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando um projeto, eu e minha esposa, Thalita, meu nome é David, e hoje a gente veio falar um pouquinho sobre uma passagem que o Senhor tem colocado no nosso coração. Está lá em Isaías 38, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa passagem que o Senhor tem colocado no nosso coração, sobre o rei Ezequias. Irmãos, e a palavra do Senhor veio através do profeta Isaías, falando para o rei colocar sua casa em ordem. E a gente vai falar sobre um pouquinho sobre isso, colocar a casa em ordem, irmãos. Nos dias de hoje, muitos estão deixando de colocar a casa em ordem. Então, hoje a gente vai fazer essa leitura, vamos falar um pouquinho sobre esse rei. E quem foi o rei Ezequias? Irmãos, colocar a casa em ordem, o rei Ezequias, ele reinou por 29 anos. E ele foi sucessor do pai dele, o Acaz, e durante o reinado dele, uma das primeiras coisas que ele fez foi colocar a casa do Senhor em ordem. Lembrando que o profeta profetizou para ele para pôr a casa dele, a casa do rei Ezequias em ordem. E Ezequias tinha feito isso com excelente, mas na casa do Senhor, porque ele fez uma limpeza na casa do Senhor. E essa limpeza durou 16 dias, que eles tiraram tudo aquilo lá que era consagrado a outros reis, a outros deuses, e para fazer uma limpeza no templo. E alguns estudiosos dizem que provavelmente foi o maior avivamento da história de Judá, quando o rei Ezequias era rei de Judá. Lembrando que na casa do Senhor ele fez com excelência. O problema que hoje vamos tratar sobre essa passagem é como ele se comportou na casa dele, com o reinado para o rei, para o Senhor, né, no reino, para o reino, ele fez com excelência. Os cultos teve mais avivamento, as pessoas esteve mais próximas do Senhor, né, no templo, porém na casa dele, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente não consertar a nossa casa. Assim, primeiramente, assim, o que a gente aprende com isso, qual a atitude que Ezequias teve quando ele recebeu essa notícia, né? A primeira atitude que ele teve foi de orar ao Senhor, né? Porque a gente recebeu uma notícia dessa, como a gente reagiria, né? Como cada um de nós reagiria se recebesse uma notícia diante de uma enfermidade, de um momento difícil, a gente recebesse a notícia, ó, você vai morrer, põe em ordem a tua casa, conserta, se conserta, conserta a tua casa, conserta o teu lar, conserta a tua família. E Ezequias ele precisava estar em obediência a Deus, mas naquilo que foi proposto a ele. E o que foi proposto a ele? Para que ele pusesse em ordem a casa dele. Por quê? Porque a casa do Senhor ele já tinha colocado em ordem, né? Mas o que ele precisava obedecer era colocar a casa dele em ordem, né? E a primeira coisa que ele fez diante dessa notícia foi orar,
né? Ele chorou e ele abriu o coração dele para Deus, né? Porque ele teve uma atitude correta diante de uma má notícia, né? Então o que a gente precisa aprender com essa experiência de Ezequias é que a oração e a busca por Deus seja o nosso primeiro recurso, né? Mesmo diante das dificuldades. Porque eu não sei se todos reagiriam da mesma forma. Só que o que Deus queria dele, principalmente, era obediência naquilo que foi proposto a ele, né? Mas lá em Isaías 39, diz, assim, a atitude dele, que ele teve, diante de uma atitude boa, né, assim, de uma notícia boa, ele teve uma atitude errada. Ele fez, assim, o contrário, né? Porque quando ele orou, o Senhor acrescentou a ele mais 15 anos de vida o Senhor acrescentou a ele. Quer dizer, Deus, ele deu mais uma chance para que ele pudesse se consertar. E foi depois dessa profecia que o Senhor deu a ele um filho, né? Isso. Que se encontra lá no livro de Segunda Reis, no capítulo 21, que vai falar sobre o reinado de Manassés. E o Manassés foi filho de Ezequias. E ele começou a reinar a partir dos 12 anos. Dos 12 anos. Então esse filho dele, Manassés, ele veio após a profecia que o profeta Isaías fez para Ezequias, que acrescentava mais 15 anos de vida. Porque o rei Ezequias, ele ficou doente quando ele tinha 39 anos. E Deus acrescentou mais 15 anos na vida dele. Então, nesse percurso de 39 anos até 54 anos, nasce Manassés. E Manassés, ele reinou, né, após a morte do pai, do rei Ezequias. E é sobre esse capítulo também que a gente vai falar um pouquinho sobre a consequência da gente que é pai, a consequência de você que é o rei no seu lar, na sua casa, pois você é o cabeça do seu lar. A consequência que você pode trazer para gerações futuras, irmãos. Então, ó, o impacto de uma má conduta e liderança. Às vezes a gente acredita que a liderança é só do pastor, a gente acredita que a liderança é só do seu encarregado no seu trabalho, mas você às vezes não entende a liderança que você tem dentro da sua casa e a consequência que você possa trazer. O rei Ezequias, ele foi excelente para o templo do Senhor. Ele cuidou com excelência no templo do Senhor. Fez uma faxina lá. Limpou tudo aquilo que estava de errado, tudo aquilo que estava de errado no templo do Senhor, até os cultos que não tinham a liturgia, não tinha, né, o Deus se manifestando naquele lugar, ele limpou tudo, tirou tudo aquilo que era consagrado até outros deuses. Porém, na casa dele ele deixou para trás. Ele não fez a mesma faxina que ele fez no templo do Senhor, ele não fez na casa dele. E esse rei, o Manassés, filho dele, é considerado, irmãos, um dos piores reis que teve, né, para ajudar. E ele foi tão severo que no capítulo 21 de Segunda Reis, no versículo 6, fala que ele chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Ele fez muita coisa errada, irmãos. Aqui no versículo 6 que diz assim, ó, em Segunda Reis: chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médicos e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Olha a consequência de um rei
que teve uma atitude correta dentro do templo do Senhor e uma atitude errônea na casa dele. Na casa dele ele estava distante do Senhor, no templo ele estava próximo do Senhor. E é essa palavra de hoje, irmãos, que a gente quer trazer um pouquinho para que a gente não fique próximo do Senhor só na casa de Deus, só quando a gente vai na igreja, só quando a gente se reúne aqui na área de casa para a gente orar. Como que está sendo o comportamento nosso, né? A gente tem consertado a nossa casa, a gente tem consertado ou só quando a gente vai no templo do Senhor? O que você tem feito hoje? Será que a gente está sendo só excelência dentro da igreja? Ou a gente tem tentado ou feito o possível para ser excelência também em casa? E esse rei, ele sofreu consequência. Eu quero estar lendo uma passagem, irmão, que se encontra em Êxodo, Êxodo 34. Êxodo 34, a partir do versículo 7, que diz assim, ó: que mantém o seu amor a milhares, e perdoa a maldade, a rebeldia e o pecado. Contudo, não deixe de punir o culpado. Castigue os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta geração. A consequência de uma má liderança dentro da sua casa, o que eu e minha esposa temos aprendido, que eu, como cabeça da casa, a maior responsabilidade espiritual tem que ser minha. É eu que tenho que conduzir, eu que tenho que ensinar eles a estar no caminho. A Thalita é uma esposa que eu dou graças a Deus por ela ter, né, estado junto comigo nessa caminhada, que foi uma esposa que teve muita sabedoria, está tendo muita sabedoria para ser auxiliadora minha nessa parte. A gente tem tido privilégios. Algumas pessoas já chegaram até a falar para a gente que a gente tem sorte de um ter o outro. Irmãos, não é sorte, é Deus. E é consequência do fruto que a gente quer, que todas as manhãs a gente acorda querendo amar a mesma pessoa todos os dias. E é isso, irmãos. A gente todos os dias, a gente está tentando consertar a nossa casa. E como você está lidando hoje, sabendo que o que você planta hoje pode acarretar de uma, duas, três, até a quarta geração. E a gente está falando de um rei que fez tudo que é o correto, irmãos, no templo do Senhor. Ele fez tudo que você imaginar de correto no templo do Senhor. Ele serviu o Senhor com fidelidade. A Bíblia fala. Tanto que quando o profeta Isaías fala que certamente ele morrerá, na hora que ele vira para a parede e começa a chorar, e ele fala para o Senhor: eu servi o Senhor com fidelidade. Irmãos, ele serviu o Senhor com fidelidade, porém a sua casa ele deixou. Ele abdicou da sua casa, deixou sua casa ao lento. E a consequência que trouxe, o reinado de Manassés. É o primeiro reinado, irmãos. É a primeira geração após Ezequias. Um dos homens mais perversos dentro da Bíblia. Se você procurar saber. Fez tudo aquilo que o Senhor reprovava. E o filho dele, de Manassés, é Amon, que está em 2 Reis 21:19. Que o reinado dele durou apenas 2 anos. E ele imitou seu pai, Manassés. E ele fez tudo o que o Senhor reprova. Aí, irmãos, esse é o segunda geração após Ezequias, que já é a terceira geração. Ezequias 1, Manassés 2, Amon 3. 3 gerações, irmãos. Já é a terceira geração. Aí a gente entra na Bíblia em 2 Reis 22, que é o reinado de Josias. É a quarta geração. Irmãos, em 2 Reis, no capítulo 22, a partir do versículo 1, mostra um rei que foi fenomenal, irmão. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos, sem desviar-se, nem para a direita e nem para a esquerda.
Mas após 18 anos, irmãos, 18 anos do seu reinado, foi entregue para ele, através de um sacerdote, o livro da lei. E quando ele leu o livro da lei, irmão, ele pediu para todo mundo orar, porque sabia que os seus antepassados tinham feito tudo aquilo que Deus tinha reprovado. E mesmo assim, eles não esteve impune de sofrer as consequências, irmãos. Um rei que fez tudo correto. Então, qual legado que você tem deixado hoje para os seus filhos, para sua esposa? Se hoje eu e a Thalita foi embora, que legado que a gente deixou para os nossos filhos? Uma coisa interessante é que lá em Isaías 39, fala que o, o grande erro de Ezequias, mesmo ele tendo sido fiel a Deus, tendo edificado o templo, né, ele viveu uma vida correta diante de Deus. Lá no capítulo 39, depois que ele foi curado, ele fez uma coisa errada, que ele, acredito que tenha crescido, né, o orgulho dele pelos bens, pelas riquezas de dentro da casa, né, de dentro do palácio, né, que seria a casa dele. E o que ele fez? Ele acabou abrindo as portas da casa dele e mostrou todas as suas riquezas, todos os seus bens, os seus tesouros, para os mensageiros babilônicos. E isso é uma coisa que não agradou a Deus, porque não foi isso que Deus pediu para ele, né? O que Deus queria era a obediência dele em relação a pôr a casa dele em ordem, mas cresceu o orgulho dele, né? E diante disso, é o que eu falei no começo, é, que diante da má notícia, ele buscou a Deus. Diante de um cenário de dificuldade, de uma notícia ruim, De de morte? morte, né, que era uma doença de morte mesmo, ele se lembrou de Deus, ele fez o quê? A primeira coisa que ele fez, ele foi buscar Deus. Mas quando ele recebeu a boa Boa notícia, notícia? que foi a cura, porque a oração dele foi pela cura, né? Para que ele fosse curado. Que ele não queria morrer porque ele queria dar continuidade àquilo que ele já estava fazendo, né? Porque ele ainda estava com 39 19 anos anos. de idade, ele queria continuar vivendo, queria dar continuidade àquilo que ele já estava fazendo. Só que diante disso cresceu o orgulho. E onde ele fez isso? Ele fez aquilo que não era para ele fazer. Ele abriu as portas da casa dele, mostrou os tesouros que tinha para pessoas que lá na frente, né, Ia ser iriam, assim, escravizar. né, Escravizar iriam pegar tudo Jerusalém. aquilo que ele tinha ali, né, que ele tinha mostrado, né. Então, assim, diante disso a gente para pensar. A gente tem que tomar cuidado até com quem a gente coloca dentro da nossa casa. Qual é o tesouro que você tem aberto para as pessoas? Você tem falado da sua vida pessoal? Você tem falado da sua vida íntima, né, para algumas pessoas, né? O que você tem feito? Além de você colocar a sua casa em ordem, que é aquilo que Deus tem pedido, para colocar a casa em ordem em relação a legado, não somente a questão de herança, porque hoje em dia a gente pensa nos bens materiais. Se você sabe que, por exemplo, tem uma doença terminal, se você recebesse uma notícia hoje de que você iria morrer, o que você pensaria primeiro? Você pensaria em deixar um legado, deixar bens espirituais para os seus filhos? Ou você pensaria nos bens materiais? Né? Ezequias aqui ele acabou pensando muito na questão dos bens materiais, mas não pensou na questão do legado também, é, é, algo espiritual que ele pudesse deixar para o filho dele, tanto que depois teve as consequências que o David falou, e como que foi a próxima geração, como que ele agiu, a próxima geração, o que ele fez? Ele fez
muito pior do que o pai dele. O pai dele ainda edificou o templo, só que o que Deus pediu para ele edificar a casa, para ele pôr a casa em ordem, coisa que ele não fez, né? E o que a gente tem feito em relação à nossa casa? A gente tem colocado a nossa casa em ordem, né? A gente tem colocar a casa em ordem envolve muita coisa, envolve as questões físicas, emocionais, espirituais, né? A vida também conjugal, a questão até da gente, né, cuidar dos nossos filhos, né? Que é a questão do legado, a questão financeira, né? Porque se uma pessoa morre hoje, o seu esposo sabe de alguma dívida que você tem? A sua esposa sabe de alguma dívida que você tem? Algum segredo, alguma coisa? Não, tem que ter a transparência. Assim como o Ezequias ele teve a transparência em falar com Deus, em orar com Deus diante da dor, e quando está tudo bem, você tem aberto seu coração para Deus, né? Você tem tido transparência dentro da sua casa. O nosso primeiro ministério é a nossa casa, é o nosso lar. Deus quer sim que você trabalhe, faça a obra do Senhor dentro do templo, na igreja. Deus quer sim, Deus quer isso de você. Só que não adianta você fazer somente dentro da igreja se dentro da sua casa está desorganizada, né? Como que tá a sua vida? Você tem conversado com seu filho? Você tem conversado com seu esposo? Você tem conversado com a sua esposa? Você tem conversado com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com a sua avó? Quem está dentro da sua casa? Quem vive com você? Você tem aberto seu coração, né? Se acontece alguma coisa, uma notícia dessa, uma má notícia dessa, como você vai reagir se você ouvir de um médico alguém chegar e falar para você, ó, essa doença que você tem, você vai morrer? E aí? Como que fica na Certamente. sua casa? Né? Como que fica a sua vida? E aí, se você partir, como que fica a sua família? Você tem orientado seu filho a dar continuidade àquilo que você tem feito de bom, até mesmo na obra do Senhor, ou na sua casa? Quem que vai cuidar? Se acontece alguma coisa com você, quem vai cuidar dos seus filhos? Se mora com você pai, mãe ou alguma pessoa de idade, quem que vai cuidar? A gente sabe que Deus cuida, mas se Deus pediu para Ezequias fazer isso na casa, Deus não pediu uma coisa difícil de fazer, não. Era uma coisa que ele poderia fazer. Se a pessoa consegue fazer com excelência dentro da casa do Senhor, por que que não vai fazer com excelência dentro de casa? Gente, é uma pessoa que está ali convivendo com você todos os dias. É sinal de que Deus ele se importa também com a nossa vida pessoal, né? Deus ele se importa com a gente. Então é essa palavra que a gente tem, né, que já há dias já que Deus tem falado comigo a respeito de colocar a casa em ordem, põe a sua casa em ordem, né? E é uma coisa que Deus fala com a gente. Primeiramente, Deus fala com a gente antes da gente falar com alguém. Mas eu sei que muitas pessoas estão precisando ouvir essa palavra, né? Você tem colocado sua casa em ordem? Qual o legado que você tem deixado? Você tem pensado em deixar só herança? Bens materiais? Sua casa, carro, Né? E aí? como que está o espiritual da sua casa? Como está o espiritual dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido? Qual o legado que a gente tem deixado? Se hoje a gente for embora, como ficará a nossa casa? O templo do Senhor estava arrumado, mas a casa dele estava uma bagunça. E acarretou de gerações sofrer consequências. Esse Manassés, talvez ele não teve o pai que ele queria. Talvez o pai dele não foi o mesmo pai que era aquele que ia no templo. Talvez hoje você não está sendo o mesmo pai que você é na igreja, você não está sendo o mesmo pai na sua casa. Talvez o seu filho não vê você como o homem de Deus que todo mundo vê na igreja. Irmãos, é estatística comprovada que mais de 75% dos filhos de pastores não querem nem estar mais na igreja. E essa palavra não é só para pastor, essa palavra é para todos nós. Até para aquele que ainda não tem o conhecimento da Bíblia, que ainda está entrando agora no caminho do Senhor. Às vezes a gente demora a entender, e às vezes a gente não quer
muitas vezes entender como que é o processo espiritual na nossa vida. E a Bíblia nos ensinando. Aqui hoje nós falamos a partir de 2 Reis 20, para vocês acompanhar como que foi. E o livro de 2 Reis, a partir do capítulo 20, vai falar mais detalhadamente. Se vocês lerem do 20 até o 23, vocês vai ver esses 4 reinados, que é de Ezequias, Manassés, Amon e Josias. Esses 4 reinados, você vai ver detalhadamente o que em Isaías é falado, né, é simplificado ali, né? Agora o reinado deles em 2 Reis vai falar explicado como que eles agiram em cada reinado deles e como eles se comportaram. Então, irmãos, que vocês venham colocar a casa em ordem. Assim como eu e a Thalita, estamos todos os dias tentando colocar a nossa casa em ordem. E a gente precisa cada vez mais evoluir, irmãos. É necessário, sim, irmãos. É necessário a gente fazer com excelência na casa do Senhor. Mas é necessário que a gente tenha essa excelência em casa. Aqui, uma passagem que eu vou deixar para os irmãos, que é em 1 Timóteo 5:8, que fala assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, irmãos, é esse vídeo que eu e a Thalita nós trouxe para vocês hoje, que a gente venha colocar a nossa casa em ordem e cada vez mais o Senhor venha operar dentro da minha casa e da casa de vocês. Que vocês deixem um legado para os seus filhos, que cada dia mais seus filhos venham estar na presença do Senhor e cada vez mais as gerações futuras seja alavancada por uma escolha que eu e você tivemos certo. O rei Ezequias, ele só pensou no momento, nos 15 anos. Ele falou assim: o pensamento não importa daqui para frente, o importante é os 15 anos. Os 15 anos mais. E tanto em Isaías, quando o profeta Isaías lá 39 fala que ele ia ser entregue, toda a geração dele ia ser entregue para os babilônicos, ele falou: eu achei que a sua palavra, os 15 anos, era de bênção, que eu não ia ter mais problema. Irmãos, demorou 100 anos de Ezequias até a Babilônia tomar tudo que tinha no templo de Judá. Então, irmãos, que daqui 100 anos a nossa geração não seja perdida por má influência nossa, por má conduta nossa. Não espere chegar uma má notícia para você colocar sua casa em ordem, tá? Cuida também da sua saúde, cuida da sua vida espiritual, da sua vida financeira, conjugal. Esteja em paz com Deus, esteja em paz com todos e obedeça a voz de Deus. Né? Procure ter mais intimidade com o Senhor a ponto dele falar com você e você seja obediente àquilo que Deus fala. Né? E assim a gente terá não apenas 15 anos, né, mas eu acredito que, né, Deus prolongará os nossos dias de vida aqui na Terra, né, até que Ele venha. Amém? Amém, irmãos? Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até um próximo vídeo que em breve estaremos, né, trazendo para vocês. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Amém?